Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão do Mackenzie, que diz o seguinte: entre as aminas, temos aqui duas aminas, né? Ocorre a isomeria de função, cadeia, posição, cis-trans ou geométrica, de compensação ou metameria. Bom, de função, de cara, a gente já pode falar que não é, porque são duas aminas, é a mesma função orgânica. No primeiro caso, nós temos aqui uma amina secundária, mas isso é uma classificação, não é uma função diferente, porque aqui eu tenho uma amina primária, tá? A amina secundária é quando você tem o nitrogênio ligado a dois átomos de carbonos. E na amina primária, o nitrogênio está ligado a apenas um átomo de carbono, caso esse seja aqui do lado, tá? Mas não, então as duas são aminas, não tem como ser isomeria de função, elas são da mesma função. O que seria isomeria de cadeia? Isomeria de cadeia é se você tem uma cadeia diferente da outra. Por exemplo, tem uma cadeia que é aberta, aí você tem uma cadeia que é fechada. Você tem uma cadeia que tem que ter algum tipo de classificação de cadeia diferente, tá? Nesse caso aqui eu também posso falar que é uma insaturada e a outra é saturada. Ah, você tem uma cadeia que é saturada, normal e outra ramificada, por exemplo. Aqui no caso, a gente tem justamente esse tipo de isomeria. É uma isomeria de cadeia. Mas por que de cadeia? Bom, porque nesse primeiro caso, nós temos aqui um heteroátomo. É um átomo diferente do carbono entre átomos de carbonos. Ele está no meio de dois carbonos. Essa estrutura seria algo mais ou menos assim, ó. Tenho aqui um, dois, três carbonos, aí estão ligados a um nitrogênio, que está ligado a um H, e ele está ligado a um CH3. No outro caso, a molécula aqui do lado, nós temos quatro átomos de carbonos ligados a um NH2. Então, na primeira estrutura, nós temos um heteroátomo, na segunda não temos. Se aqui eu tenho heteroátomo, a gente fala que a classificação dessa cadeia é uma cadeia heterogênea. Uma cadeia heterogênea. Essa é a classificação dessa cadeia carbônica. Já essa cadeia carbônica que não tem nenhum átomo entre os átomos de carbonos, a gente chama isso aqui de cadeia homogênea. Homogênea. Então, eles possuem cadeias carbônicas diferentes e, por isso, são isômeros de cadeia. Por que não isômeros de posição? Bom, a isomeria de posição ela pode acontecer quando você tem uma função orgânica. Por exemplo, eu tenho um NH2 aqui ligado no carbono de número 1 dessa cadeia carbônica. Eu vou colocar aqui a numeração de 4 carbonos. E aí, vamos supor que eu tenha aqui um NH2 agora ligado ao carbono de número 2 da cadeia. Esse é um, o 2, o 3 e o 4. Então, primeiro eu tenho a amina no carbono 1, depois a amina no carbono 2. Essa amina primária, quando ela muda de posição, o nome disso é isomeria de posição. Mas observe que a isomeria de posição ela acontece quando você não tem heteroátomo. A isomeria de posição ela acontece quando é função orgânica, quando é uma função que está fora da cadeia carbônica. Por exemplo, o álcool, pode ser, vamos supor, a função enol, né? Ela pode também estar mudando de lugar, amina. Existem diversas funções que podem, a acetona tá mudando de posição ali, dentro da, ela não está dentro da cadeia carbônica entre os carbonos, tá? Então isso aqui é isomeria de posição. Agora, o que que é a metameria? A metameria é quando você tem ou isomeria de compensação, tá? A gente chama de metameria ou isomeria de compensação. É quando você tem um heteroátomo, vamos supor, tem o nitrogênio aqui, aí tem três carbonos de um lado. E aqui o nitrogênio e os dois carbonos do outro lado aqui. Você tem um heteroátomo e ele muda de posição. No primeiro caso, eu tinha um carbono à esquerda do nitrogênio e três aqui à sua direita. No segundo, eu tenho dois à sua esquerda e dois à sua direita. Então, são isômeros.
É um tipo de isomeria de posição também, só que nesse caso é uma isomeria de posição com heteroátomo. E aí nós chamamos isso de metameria ou compensação, tá? Ou compensação. Compensação, beleza? Então, esse é outro tipo. Nesse tipo aqui de cima, a gente começa com um heteroátomo, ó. Eu tenho aqui um heteroátomo, então pode ser metameria. Mas se o heteroátomo ele sai da cadeia carbônica, ele deixa de ser um heteroátomo, esse daqui não pode ter metameria, porque para ter metameria tem que ter heteroátomo. Então a primeira estrutura, ela poderia fazer metameria se o nitrogênio fosse para outra posição onde ele ainda é secundário, não para uma posição onde ele é primário. Quando isso acontece, o que muda é a classificação da cadeia de heterogênea que se transforma em homogênea. Então, essas três alternativas aqui, ó, na verdade, essas duas aqui, ó, a C e a D e a E, elas geram muita confusão, porque o aluno pode ver o heteroátomo e vir direto em metameria ou compensação. Ou ele pode vir olhar que uma função orgânica mudando de posição, e aqui ela era primária, e pensar que é isomeria de posição. No entanto, nesse caso, a opção correta seria isomeria de cadeia, tá bom? Então é isso. Tem também aqui a cis transogeométrica, mas essa só acontece se eu tivesse um ciclo ou se eu tivesse uma cadeia com dupla ligação entre átomos de carbono, o que a gente não tem aqui. Então, por isso a gente elimina, tá? Só estava querendo dizer por que que não é a C e a I, que são alternativas que devem gerar muita confusão aí em alguns estudantes. Eu espero que você tenha gostado, compreendido a resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e de ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Eu desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula.